Pessoal, tudo bem? Professor Douglas Lima aqui. A gente vai fazer uma revisão do conteúdo que será aplicado na recuperação. Inclusive, eu peguei algumas questões que foram aplicadas na avaliação bimestral de vocês, tá bom? Irei resolver aqui com vocês, lembrando de alguns conceitos que serão cobrados na recuperação, tá bom? O primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o conceito de capacidade térmica, tá bom? A capacidade térmica ela é a capacidade que um corpo tem de receber ou ceder calor e variar sua temperatura. Então, ele é a quantidade de calor que um corpo recebe ou cede, dividido pela variação de temperatura, tá bom? Então, lembrando que C é a minha quantidade de calor, eu vou escrever aqui, tá bom? Quantidade de calor. E esse ΔT aqui é a minha variação de temperatura. Bom, a capacidade térmica também, ela tem uma equação equivalente que a gente pode trabalhar com ela, inclusive a gente necessita trabalhar com ela em uma das questões, que a gente vai ver mais na frente, que caiu na avaliação bimestral, que é a capacidade térmica igual a massa vezes calor específico, tá bom? Esse Czinho aqui, a gente chama ele de calor específico, que é a quantidade de calor que um corpo, uma grama de um corpo, uma substância, precisa para que sua temperatura varie ou altere em 1 grau Celsius, tá bom? Bom, então essas duas equações é o que a gente vai trabalhar. A terceira equação que a gente trabalha é a quantidade de calor, que é a letra Q. É igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura, tá bom? Cuidado com essa equação, né? Porém, nessa avaliação ou recuperação não será cobrada, é o seguinte: a quantidade de calor que um corpo vai receber, ele só vai alterar a sua temperatura, seu estado físico permanece o mesmo. Por isso que a gente está trabalhando com essa equação aqui. A gente chama essa quantidade de calor aqui de calor sensível, tá bom? O calor latente, que é a quantidade de calor necessária para que um corpo altere o seu estado físico, a gente não vai cobrar, tá bom? Não vamos trabalhar com ela. Bom, o que a gente vai cobrar também, o que a gente vai trabalhar é uma questão só de trocas de calor em um sistema termicamente isolado. Então, um sistema termicamente isolado é aquele que eu tenho uma ou duas, três ou quatro substâncias em que elas trocam calor entre si, mas não trocam calor com o meio externo. E a troca de calor que acontece entre os corpos presentes nesse sistema isolado é constante, igual a zero, tá bom? Ou seja, o somatório das quantidades de calor recebida e cedidas, né? Vou colocar aqui QA mais QB igual a zero, porque nossa recuperação a gente só vai trabalhar com dois corpos, né? A bebê chorando não tem como. Tá bom? Então a gente vai ter algumas questões que trabalham esses conceitos aqui de cima, mais uma questão que vai trabalhar com esse conceito aqui. Tranquilo? Vamos lá. Essa questão também caiu na avaliação de vocês, tá? Um corpo de massa 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico de 0,4 calorias por grama grau Celsius. Então a gente tem aqui, ó, massa do corpo, vou colocar aqui bem pequenininho, 200 gramas, e o calor específico do corpo é de 0,4 calorias por grama grau Celsius, tá bom? Vamos lá, determine a quantidade de calor para que o corpo varie a sua temperatura de 5 graus Celsius para 35 graus Celsius. Então, a variação de temperatura é de 35 menos 5, ou seja, a temperatura final menos a inicial. 35 menos 5 é igual a 30 graus Celsius, ok? Então, a quantidade de calor, que é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, vai ser 200 vezes 0,4 vezes 30, tá bom? Então, 200 vezes 4, 200 vezes 4 vai ser igual a 80 vezes 30. 80 vezes 30, 2.400 calorias. Bom, letra B. O aplicativo decide salvar na hora que a gente está escrevendo.
Problema sério, hein? Letra B, que quantidade de calor deve ceder para que sua temperatura diminua de 15 graus Celsius? Então, a gente vai trabalhar com a mesma equação que a gente trabalhou anteriormente, porém há uma diminuição na temperatura. 15 graus Celsius foi a temperatura que variou nessa quantidade de calor que o corpo perdeu. Se ele perdeu, então a quantidade de calor deve ser negativa, tá bom? Então, Q é igual a massa vezes C vezes variação de temperatura. Então, massa é 200, variação de temperatura 0,4 e aqui, ó, menos 15 graus Celsius. Então, a temperatura ele já diz qual foi a variação de temperatura. Então, 80, né? 200 vezes 0,4 vezes menos 15. Então, vai ficar menos 1.200 calorias. E a letra C é a capacidade térmica desse corpo. Então, a capacidade térmica desse corpo, eu posso usar a segunda equação, massa vezes calor específico, porque é o que a questão me entrega aqui, ó, massa e calor específico. Fazendo a multiplicação, a gente vai ter massa, que é de 200, vezes o calor específico, que é 0,4. Então, isso aqui vai dar 80 calorias por grau Celsius, tá bom? Então, essa daqui era a resolução da primeira questão da nossa recuperação, da nossa avaliação bimestral. Na segunda questão tem o seguinte, um corpo de massa 50 gramas, ele recebe uma quantidade de calor de 300 calorias. E sua temperatura sobe bom, vamos corrigir aqui, de 10 graus Celsius até 20 graus Celsius. Então, sua variação de temperatura é de 10 graus Celsius, tá bom? Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que o constitui. Bom, a capacidade térmica, que é o primeiro ponto que a gente vai trabalhar, ela pode ser igual à quantidade de calor que o corpo recebe, dividido pela sua variação de temperatura. Então, a quantidade de calor é igual a 300, a gente acabou de determinar aqui. E a variação de temperatura, 10 graus Celsius. Então, 300 dividido por 10, 30 calorias por grau Celsius. Beleza? Segundo ponto é o calor específico. A gente pode utilizar aquela segunda equação que relaciona a capacidade térmica. Então, a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. De novo, vezes calor específico. Então, meu calor específico ele vai ser a capacidade dividido pela massa. Tranquilo? Bom, então a capacidade é 30 e a massa é 50. A bebê de novo ali, ó, no fundo musical. C vai ser igual a 30 dividido por 50, que vai ser igual a 0,6 calorias por grau Celsius. Bom, então essa divisão aí fica para vocês como exercício. Vamos lá, mais uma questão. 1 kg de glicerina de calor específico, então a gente tem aqui a massa de 1 kg. Porém, a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte, o calor específico, que é de 0,6 calorias por grau Celsius, ele está em gramas, então a gente não pode utilizar quilo, então a gente vai transformar isso aqui em gramas. Então, 1 kg equivale a 1.000 gramas, tá bom? Olha o K aqui, ó, de quilo, de 10 elevado a 3. Inicialmente é a 230 graus Celsius. Então, guarde essa informação aqui, que a temperatura inicial é de 230 graus Celsius. Recebe 12.000 calorias, então ele recebeu uma quantidade de calor que igual a 12.000 calorias. Determina a temperatura final. Bom, então é interessante a gente determinar qual é a variação de temperatura e após determinar a variação de temperatura, a gente soma a temperatura inicial. Por exemplo, eu tenho R$5, ganhei 10 e no final eu fico com 15. Então, a gente tem a temperatura inicial, determina o quanto foi o ganho para somar com a temperatura inicial e ter a temperatura final.
Portanto, Q é igual a M vezes C vezes a variação de temperatura. Então, nosso foco é determinar quem é a variação de temperatura. Tá bom? Então, lá, quantidade de calor, 12.000. Massa, 1.000. Calor específico, 0,6. E a variação de temperatura, que é o que eu quero determinar. Macete. Temos só operações de multiplicação. A gente vai cortar aqui os 3 zeros, para simplificar. Então, nossa equação fica 12 igual a 0,6 vezes variação de temperatura. Fica a critério de vocês responderem multiplicando e tal, não tem problema nenhum. Entregando o resultado correto e a variação de temperatura no final fica 12 dividido por 0,6, então vai ser 120 dividido por 6. 120 dividido por 6 é igual a 20 graus Celsius. Bom, como a gente viu, né? Temperatura final, ela é a temperatura inicial, mais o quanto que ela aumentou. Então, minha temperatura final vai ser 230 mais 20 graus Celsius, ou seja, 250 graus Celsius. É a minha temperatura final. Tranquilo, pessoal? Vamos continuando aqui. Bom, esse gráfico caiu na avaliação de vocês. Então eu vou aqui fazer só um esquema de 1 ou 2, inclusive a gente já viu na sala também, na sala de aula, que se eu quiser determinar a capacidade térmica de um corpo, eu vou ter que me basear do quanto variou a sua temperatura e a quantidade de calor recebida nessa variação. Bom, vamos observar aqui o corpo A. Iniciando da temperatura igual a zero, ele tinha uma quantidade de calor inicial de 20 e foi até 60. Então, para o corpo A, olhando aqui no meu eixo vertical, houve um aumento da quantidade de calor recebida. Então, ele recebeu de 20 a 60 uma quantidade de calor de 40 calorias. No intervalo, que representa a minha variação de temperatura, de 20 graus Celsius. Tranquilo? Bom, então a capacidade térmica de A vai ser a quantidade de calor que A recebe numa variação de temperatura, que faz variar a sua temperatura. Então, 40 dividido por 20 é igual a 2 calorias por grau Celsius. Tá bom? Vamos agora para o corpo B. Apesar de ter trocado aqui as cores, mas isso não importa. Bom, então inicialmente ele estava com a quantidade de 20, né? Passou a 60. Então, a sua variação também na quantidade de calor é de 40 calorias. Porém, a sua variação de temperatura é de 10 graus Celsius somente. Então, para que variasse 10 graus Celsius, ele precisa somente de 40 calorias. Então, a capacidade térmica de B, ser 40 dividido por 10, é igual a 4 calorias por grau Celsius. Bom, e por último, a gente tem um corpo C aqui, né? Ele saiu de 20 e foi até 80. Então, para C, vou fazer aqui, ver se a gente consegue. Para C, a quantidade de calor recebida foi de 60 calorias para um intervalo de uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Então tá aqui, ó, mais uma vez. Então a sua capacidade térmica de C será 60 dividido por 10. 100 calorias por grau Celsius. Então essa seria a capacidade térmica de cada corpo presente nesse gráfico. Beleza? Bom, o que eu queria mostrar para vocês aqui era um pouco do que acontece numa troca de calor, tá bom? Vou colocar dois objetos dentro de um recipiente, peço perdão. E nesse recipiente, se eles tiverem diferentes temperaturas,
o corpo de maior temperatura vai ceder calor para o corpo de menor temperatura, né? Se a gente for fazer um esquema aqui, então aqui eu tenho A, e aqui eu vou ter B. Se a temperatura de A for maior do que a temperatura de B, então o corpo A vai ceder calor para o corpo B. Então, a temperatura de A deve diminuir e a temperatura de B deve aumentar. No final das contas, esses dois corpos vão chegar a um ponto em comum, que é a temperatura final de equilíbrio. Nesse caso, a gente vai determinar aqui nessa equação nesse problema, perdão, qual é a temperatura final de equilíbrio. Primeiro, não se assustem com os valores que a gente está trabalhando aqui, tá bom? Esses valores são comuns a gente trabalhar com eles. Então, a gente vai chegar no resultado que seja interessante, um valor fechadinho. Mas não se assuste, continue as multiplicações, as somas e não se assuste com os valores, tá? Então, vamos lá. Um broche de prata de 20 gramas a 160 graus Celsius é colocado em 28 gramas de água, inicialmente a 30 graus Celsius. Qual será a temperatura final de equilíbrio, admitindo trocas de calor apenas entre a prata e a água? O recipiente que contém a água, ele não vai participar da troca de calor, beleza? Vamos lá. Preciso saber qual é o calor específico da prata e o da água. O calor específico da prata é 0,056, tá bom? Vou selecionar aqui, ó, da prata. Calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, a gente já trabalhou com isso na sala. Vamos lá, massa da prata. E daí a gente precisa preencher aquela velha tabelinha que a gente viu na sala, tá? Coloquei aqui, deixei prontinho. Então vamos lá. Um broche de prata, vamos selecionar aqui as informações da prata. Massa da prata, temperatura inicial da prata. É colocado 28 gramas de água, que está a 30 graus Celsius, tá bom? Então, calor específico da água e o calor específico da prata. Bom, vamos substituir esses valores na tabela. Qual a massa da água? Então, será igual a 28. Calor específico da água, 1. Temperatura inicial, né? A gente pode botar aqui, ó, TI. Temperatura inicial, 30. Temperatura final é o nosso incógnito, é o que a gente quer descobrir. E quem é a minha variação? Será X menos 30. Ou seja, a variação é a temperatura final menos a temperatura inicial. Bom, broche de prata, desculpa. A massa será de 20. Calor específico 0,056. Temperatura inicial de 160, a gente tem aqui. E a temperatura final é a mesma temperatura final da água, né? Eles vão chegar no equilíbrio. E a variação será x menos 160. Beleza? Bom, tenho a minha tabela preenchida e agora eu vou efetuar a multiplicação. Lembrando que a gente esquece, né, desse termo aqui, vai trabalhar somente com esse. O x vai ficar na equação. Então vamos multiplicar todos esses valores aqui, ó. 28 vezes 1 vezes x menos 30 vai ficar assim, ó. 28 x menos 30. Ok? Bom, nesse segundo termo eu vou somar aqui, então vai ficar 20 vezes 0,056 é 1,12, tá bom? Então vai ficar 1,12 vezes x menos 160. Isso tudo tem que ser igual a zero. Lembrando que eu estou fazendo quantidade de calor de A mais quantidade de calor de B igual a zero. Certo? Bom, então a gente faz a multiplicação aqui. 28 vezes x fica 28x. 28 vezes 30, tá bom? Vai ser igual a 840. Repete sinal negativo. Mais 1,12 vezes x, 1,12x, menos 1,12 vezes 160, vai ficar 179,2 igual a zero. Vamos resolver aqui. 28x, né? A gente precisa somar com 1,12x. Então, isso aqui vai me dar 29,12
12x menos 840 menos 179,2. Então, isso aqui vai dar 1019,2 igual a zero. Bom, eu autorizei o uso da calculadora na avaliação e a gente resolveu isso aqui que dava 119,2 dividido por 29,12. Isso aqui é igual a 35. Bom, esse resultado ele está dentro do esperado, pois a temperatura inicial é 30 e a temperatura final, a temperatura inicial do broche é de 160. Portanto, a temperatura de equilíbrio tem que ser a temperatura que fique entre 30 e 160. Então, 35 é realmente o valor esperado, tá bom? E chegamos no valor próximo do esperado, que é o valor correto, tranquilo? Bom, temos aqui uma questão que eu vou deixar para que vocês resolvam, tá? Eu vou mandar a resolução para vocês e vocês comparam com o valor, tranquilo? Então, esse é o nosso vídeo de revisão e a gente fica por aqui. Boa prova!